chegamos à nossa última aula dos procariontes, uhul! Onde nós vamos falar um pouquinho sobre a importância das bactérias, para que elas servem. Mas quando a gente fala de importância, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, tenho certeza que na de vocês também, é que bactérias causam doenças. Causa, inclusive, uma doença chamada de gangrena gasosa. Pois é, bicho feio o negócio. Mas, quando a gente vai colocar numa balança, a maior parte das bactérias, elas não são prejudiciais, mas sim benéficas pra gente. Mas essas que causam prejuízos, elas podem ser tratadas, por exemplo, com antibióticos. Então, uma das formas de tratar seria o antibiótico. O grande problema é que o uso indevido do antibiótico, às vezes a pessoa nem está com uma doença bacteriana, ou se ela está com a doença bacteriana, o médico receita que é para tomar certinho no horário durante 5 ou 7 dias, que seria o ciclo da bactéria. A pessoa vai, ai, nossa, tô mal, vou tomar o antibiótico, mas melhora lá pelo segundo, terceiro dia. O que faz? Para de tomar. E isso é muito prejudicial, porque nesse caso a gente vai estar ajudando a selecionar as bactérias que são resistentes. E aí, quando a gente for tomar novamente um antibiótico, pode ser que já não tenha mais efeito, eu tenha que ir para um outro tipo de antibiótico. Aí da mesma forma, não tomei direito, não tomei os dias corretamente, não tomei no horário certo, ou então eu tava com alguma outra doença e tomei um antibiótico que não iria ter um efeito sobre essa doença. De novo, estou selecionando bactérias resistentes. E aí essas bactérias, elas vão se multiplicando, elas vão se reproduzindo. E vai ter um momento que depois de selecionar tantas bactérias resistentes, a gente não vai ter antibiótico que consiga combater. É por isso que volta e meia a gente ouve falar do surgimento de superbactérias. O que são essas superbactérias? Bactérias que esses antibióticos que a gente tem aí comum não conseguem combater, não conseguem destruí-las. A OMS, por exemplo, ela teme que lá por 2050 não tenha mais antibióticos que consigam combater certas bacterioses. Então, olha, tomar cuidado. Se tiver que tomar antibiótico, que tome todos os dias no horário certo, para evitar essa seleção de bactérias resistentes. Uma outra forma que a gente tem da bactéria ser resistente a antibióticos, acho que vocês já devem ter se ligado, é através daqueles plasmídeos com fator de resistência. Pode ser que a bactéria tenha esse fator de resistência e pode ser que uma bactéria que não tenha o fator de resistência, ela adquira através daquele processo de conjugação, em que formou o peeling, formou o pelo sexual ou pôncio plasmática, e esse fator de fertilidade que está no plasmídio, ele vai ser passado para essa bactéria. Olha, meu Deus, socorro, Jesus me abana, né? Que medo dessas bactérias resistentes a antibióticos. Mas como a Pro disse, se for colocar numa balança, tem muito mais bactérias que são benéficas do que essas que são prejudiciais. Então bora lá conhecer um pouquinho das outras importâncias. Nós temos as bactérias que são decompositoras, como a Pro falou, que juntamente com os fungos elas vão degradar os componentes orgânicos, devolvendo no solo componentes inorgânicos e fazendo com isso a ciclagem de nutrientes. Bem importante, show de bola. Temos ali as bactérias que são fotossintetizantes, é isso aí, e que utilizam a água como doadora de elétrons, que de quebra, quando acontece a fotólise da água, vai ser o responsável por liberar o oxigênio para o ambiente. Como a gente já falou, essas cianobactérias, as bactérias proclorófitas, juntamente com as algas, são as maiores responsáveis por liberar o oxigênio no ambiente. Temos também aquelas bactérias que fazem a fermentação e são utilizadas na indústria alimentícia, como o lactobacilos, que vai ser responsável por fazer, olha aí, o iogurte. Temos também aquelas bactérias que elas são mutualísticas.
elas apresentam aquela relação de mutualismo em que os dois saem beneficiados, que é o caso da Rhizobium. Então, a Rhizobium é uma bactéria que ela vai fazer essa associação com essa leguminosa. Então, qual que é a grande importância dessa associação? Como a gente já falou, é bem difícil fixar o nitrogênio da atmosfera. Por mais que tenha uma grande concentração de nitrogênio na atmosfera, é uma forma que a maior parte dos organismos vivos não conseguem fixar. Então, essa bactéria, essa Rhizobium que está aí na raiz da leguminosa, ela consegue fixar, transforma em amônia, que embora não seja a forma preferencial que a planta utiliza o nitrogênio para conseguir compor as suas biomoléculas, ela já consegue utilizar. Então, transforma em amônia, uma parte da amônia vai para a planta e uma parte do componente orgânico que a planta fez durante a sua fotossíntese vai para Rhizobium. Os dois saem beneficiados, os dois felizes e contentes. Show de bola, troféu joinha! Aqui embaixo a gente tem bactérias que vivem no nosso intestino, como a Pro já falou, que vão ter essa interação mutualística, se nutrindo dos alimentos que a gente ingere, dos nutrientes que a gente ingere, mas em compensação ela vai liberar pra gente vitaminas do complexo B e também vitamina K. Legal? Nossa, nós duas aí, ó, amigona, show de bola. Todo mundo feliz e contente, todos saem beneficiados no final. Temos também um processo bem bacana que é uma tal de biorremediação. Como o nome já diz, biorremediação quer dizer que vai remediar, vai tratar, por exemplo, utilizando seres vivos, utilizando, por exemplo, bactérias. Quando tem aqueles desastres com petrolíferos, que tem aqueles derrames de petróleo, uma das formas para poder minimizar o impacto ambiental seria utilizar bactérias que degradam o hidrocarboneto do petróleo e acaba reduzindo o impacto ambiental. Então, olha, bem legal, bem bacana, show de bola, minimiza muito o impacto causado por esses desastres. Temos também as bactérias que são utilizadas nas estações de tratamento de esgotos, nos reatores biológicos, em que elas vão ser responsáveis por degradar a matéria orgânica do meio. Também são utilizadas bactérias em biodigestores, então ali ela faz lá a sua respiração anaeróbica e como subproduto vai estar liberando dióxido de carbono ou então metano. Além disso, vai ser produzido um líquido, um resíduo que pode ser utilizado também como fertilizante. Então, olha, bem legal, bem bacana. Também nós temos bactérias sendo utilizadas na biotecnologia. Eu até tinha falado que o plasmídio ele é muito utilizado na biotecnologia. Então, o que seria essa biotecnologia? Então, seria um conjunto de técnicas que utiliza, por exemplo, organismos vivos ou partes dele, manipulação desses seres para a geração de produtos que podem ser aplicados para diversos fins, como por exemplo a saúde, a agricultura, a indústria e aí por diante. Então, um exemplo dessa biotecnologia seria a fabricação de insulina. Durante muito tempo, a insulina dos diabéticos era extraída do pâncreas de boi, de porco, porém era um processo demorado, caro e ainda essa insulina, como era de outros animais, poderia causar alergias ao ser humano. Aí, com o advento da tecnologia do DNA recombinante, tudo mudou, ficou muito mais fácil porque eles conseguiram produzir a insulina a partir do gene humano, o que minimizaria os danos para o ser humano, além de conseguir ter uma produção em larga escala e com um custo menor. Então, como que eles fizeram isso? Estão lembrados do plasmídio? Então, o plasmídio ele tem tudo a ver com isso. Aqui a gente vai ter a bactéria, aqui o plasmídio. Esse plasmídio ele vai ser utilizado como um vetor, ele que vai carregar o gene humano. Aqui a gente tem a célula com
o gene da insulina. São utilizados enzimas de restrição, que é como se fossem tesourinhas que vão cortar no local certinho, bem flanqueando, bem em cada lado do gene, tanto humano, e vai utilizar a mesma enzima de restrição para poder cortar o DNA do plasmídio, para que eles consigam se encaixar perfeitamente. Então, depois que conseguiu extrair o gene da insulina humana, conseguiu abrir, cadê o cursor? Abrir aqui o plasmídio. Se vocês perceberem aqui, tem como se fosse uma extremidade que ela é adesiva. Então, essa extremidade ela vai se ligar com essa ponta e essa extremidade ela vai se ligar com essa ponta, formando um DNA recombinante. A junção desse DNA do plasmídio com o DNA do genoma humano, ele vai se dar através de uma DNA ligase. Então, ela vai ligar um DNA no outro. Depois que nós conseguimos criar esse DNA recombinante, ele vai ser inserido novamente na bactéria, que à medida que ela for se duplicando, ela for se replicando através da divisão binária, acaba também fazendo a replicação do gene da insulina. Aí esse gene ele vai ser expresso e traduzido numa proteína, onde ela vai ser purificada e utilizada bonitinho, perfeitinho para os diabéticos. Então, olha, show de bola. Então, nesse caso em que eu inseri um gene exógeno, que é de uma outra espécie, na bactéria, eu acabei criando uma bactéria transgênica. Então, essa técnica do DNA recombinante foi muito importante para que a gente pudesse ter a purificação de certos hormônios, como, por exemplo, a insulina. Um outro exemplo de biotecnologia que acontece na agricultura seria a inserção desse gene Bt em várias plantas, deixando-as transgênicas, como acontece com o milho, também com o algodão. A primeira plantinha modificada foi o milho, que eles inclusive chamaram de milho Bt. Bt justamente porque eles inseriram esse gene Bt no interior do DNA do milho. Eles deram o nome desse gene de Bt por causa da bactéria que é Bacillus B. thuringiensis, T. Então, o que acontece? Quando eles inserem esse gene no DNA da planta, a planta começa a transcrever e começa a traduzir esse gene produzindo proteínas chamadas de proteína Cry, ou cristal, forma tipo um cristalzinho. Aí, quando essa lagarta ela vai se alimentar dessa planta transgênica, ela acaba ingerindo essa proteína, que vai fazer com que paralise o seu sistema digestório, fazendo com que ela morra de fome. Então essa daí literalmente morreu pela boca, né? Foi comer onde não devia, acabou adquirindo a proteínazinha e aí, meu amigo, lascou bal terninho de madeira pra essa lagartinha. Mas não para por aí, tem outras importâncias para as bactérias. Elas podem ser também as bactérias do mal, elas podem ser utilizadas para fins que não é bacana, como por exemplo no bioterrorismo, na fabricação de armas biológicas. A gente tem um exemplo assim que é clássico, né? Quando a gente procura lá na internet armas biológicas, logo vem aquele atentado que aconteceu logo após o 11 de setembro nos Estados Unidos, que foi o envio de cartas com o bacilo anthrax. Então, as pessoas que receberam, abriam, inalavam os esporos e acabavam morrendo em decorrência dessa bactéria. Então, foi bem crítico. Se não conseguisse tratar a tempo, a pessoa ia a óbito. Então, olha, não é brinquedo, não. E aí, para finalizar, embora tenha outras importâncias, a Pro trouxe aqui o uso da bactéria na área da estética, como por exemplo a utilização da toxina botulínica para que as pessoas fiquem lá de assim, esticadinha, né? Para que elas se sintam jovens novamente. Então, bactérias, embora tenha aquelas que são patogênicas, que são parasitas, que vão causar prejuízos, doenças, nós temos a grande maioria que são, bem legais, bem bacanas. Troféu joinha.
Belezinha? Joinha? Bom, pessoal, então por hoje é só. Até a próxima. Beijo no coração de vocês e tchau, tchau.